penal ambiental, né? Que esse pessoal vai entrando. Entrei aqui também. Esperar o Patrick entrar. Esperar o Patrick entrar. Entra aí. Pronto. Doutor Patrick, Deu certo aí? deu certo aqui. Boa tarde a todos, aos amigos presentes. Eu vou dar aqui uma tolerânciazinha de 1 minuto e para que o pessoal vá entrando. O que acontece? Como o Instagram não permite mais que 2 pessoas participem, vai ficar na transmissão somente o doutor Patrick e o doutor João. Eu vou só aguardar dar 1 minutinho aqui e vou iniciar a transmissão e passar a palavra para vocês, beleza? Assim. Deixa eu ver aqui. Pronto, eu vou começar agora, Patrick. Novamente, boa tarde a todos aos que estão aqui presentes. Mais uma vez, um evento da Comissão de Direito Agrário e Agronegócio da OAB Piauí, junto com a Comissão de Segurança Pública, que é presidida pelo doutor João Marcos Parente, que hoje vai fazer parte da nossa live. É uma simbiose aí de 2 temas de extrema importância, o direito penal junto com o direito ambiental. Teremos hoje como um tema da palestra direito penal ambiental, que é de suma importância, principalmente tanto para o agricultor e também para o agronegócio em geral, tanto na sua parte contencioso quanto na parte preventiva. Nós temos a presença novamente do Dr. Patrick, especialista em direito ambiental, um dos pilares, advogado já bastante conceituado no estado do Piauí na área ambiental, um monstro nessa área. Obrigado pela presença novamente, doutor Beni Querubim. E hoje também temos a presença do grande amigo nosso, mas também hoje vai ser um jus agrarista também, o doutor João Marcos Parente, especialista em direito criminal, mestrando aí pela PUC do Rio Grande do Sul. Deixo aqui novamente muito obrigado a todos pela presença. Infelizmente, por causa da pandemia, tivemos que realizar vários eventos assim, de forma remota. Deixamos um pouco de lado o YouTube e o Zoom, até para facilitar o acesso de nossos colegas aqui pelo Instagram, né? De uma forma, tentar democratizar o acesso aí às plataformas e facilitar esse acesso. Bem, não vou me estender, até pelo horário. Eu vou passar aqui a palavra para o doutor João, para o doutor Patrick. E, novamente, o tema da palestra de hoje será aí direito penal ambiental. E espero que seja de muito proveito para todos. Grande abraço e todos estão convidados aí advogados a participarem da nossa comissão e de futuros eventos que estão por acontecer. E essa provavelmente vai ser a última live do ano, então desejar desde já um Feliz Natal e Ano Novo para todos. Grande abraço.
E aí, João? Boa tarde, doutor Patrick. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Fiquei muito feliz com o convite para fazer parte aqui da live, onde nós iremos tratar do direito penal ambiental. E o direito, como nós sabemos, ele é uno, né? O ser humano é que, de forma didática, ele segmentariza em direito penal, direito ambiental, mas o direito penal, por tratar exatamente da liberdade das pessoas, ele acaba se configurando como um direito penal econômico, um direito penal agrário, e de tal sorte que os ramos estão sempre interligados. Então, por mais que nós tenhamos aqui especialidades individuais, cada um dentro da sua área, fico feliz de estarmos fazendo hoje, como o Vitor falou, essa simbiose dessas duas áreas, que está muito presente na nossa prática da advocacia. Então, agradeço o convite e manifesto aqui ao doutor Patrick, que além de um grande amigo, é um grande agrarista, e nós estamos à disposição. Boa tarde a todos. Doutor Patrick, você está com a palavra. João, para mim é um motivo de orgulho, né? Como você falou, nós temos uma amizade muito forte, somos sócios, trabalhamos juntos aí no dia a dia, e muito legal essa oportunidade, né, que as comissões deram para nós, para a gente poder fazer essa live de hoje a respeito da responsabilidade penal ambiental. Eu começo a fala, depois o João vai complementar em alguns tópicos que é de sua especialização, enfim. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental de todo ser humano, né? E por conta disso, né, nós temos, né, sanções que são aplicadas àqueles que transgredirem, né, esse direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Essas sanções, elas podem ocorrer em mais de uma esfera do direito, né, como nós sabemos, notadamente na esfera administrativa, civil e também na penal. Então, o infrator que pratica lesão ao meio ambiente, ele pode ser responsabilizado de forma tripla, né, que é o que a doutrina chama de repercussão jurídica tripla, né? Ele pode sofrer sanções nessas três esferas: administrativa, civil e também na penal. A parte de responsabilidade civil, que não é o nosso tema de hoje, ela já era prevista antes mesmo da Constituição de 88, na Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, uma lei de 81. E essa responsabilidade, desde então, é tida como objetiva, né? Só que faltava no ordenamento jurídico um regramento mais programático, né, da parte administrativa e da parte penal, dessas duas responsabilidades que, somada à responsabilidade civil, integram essa tripla responsabilidade ao infrator do meio ambiente. E essa norma programática, nessas duas responsabilidades, tanto a administrativa quanto a penal, ela ingressou no ordenamento jurídico através da Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98, né? Antes da gente tratar propriamente da lei e de suas nuances, a gente fez um estudo, eu e o João, a respeito dos antecedentes legislativos, e de forma muito breve eu vou repassar para vocês. Até a independência do Brasil, a legislação penal ela ressentia, né, de dificuldades de normatizar determinadas condutas naquela época que representassem punições às práticas delitivas ao meio ambiente, né? Em 1830, o Código Penal de 1830, ele regulou apenas dois tipos penais ligados ao meio ambiente, que era corte de árvores e dano ao patrimônio cultural. Apenas esses dois. Mais à frente, uma década depois, o Código de 1940, após o advento da República, veio a ingressar com novos tipos, mas também de forma muito tímida, né? E aí eu exemplifico para vocês
o que o Código, né, após advento da República, trazia. O artigo 163, por exemplo, trazia dano ao patrimônio público particular, incêndio em mata e floresta, estava descrito no artigo 250, difusão de doença ou praga, né, estava capitulado, tipificado no artigo 259, dentre outros. Mas também o Código de 1940 trouxe tipos, mas de forma muito acanhada, não de forma tão programática e sistêmica quanto a Lei de Crimes Ambientais. A Lei de Contravenções Penais, de 41, também trouxe alguns tipos, né, a exemplo da emissão de fumaça, poluição sonora, né? E outras legislações vieram antes da Lei de Crimes Ambientais, trazendo também tipos dentro dessas leis extravagantes, né? A exemplo do Código Florestal, de 65, né? A Lei de Proteção à Fauna, de 1967, a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, de 79, e também, a outro exemplo, a Ação Civil Pública, a Lei de Ação Civil Pública, que é de 85, a Lei de Agrotóxicos, de 89, e aí nós tivemos, então, a Lei de Crimes Ambientais, que é de 98, que trouxe uma organização, né, dos tipos penais em matéria ambiental. Lembrando que ela organizou de forma sistêmica, né? Entretanto, alguns tipos remanesceram em leis esparsas, né? Então ela não revogou completamente todo o arcabouço legislativo pré-existente que tratavam de delitos ambientais. Ela apenas revogou boa parte, né? Ou podemos dizer, como muitos doutrinadores usam o termo, a maior parte da legislação foi revogada, mas algumas permaneceram nessas leis esparsas. Concluída essa parte histórica, apenas por curiosidade, né, é interessante nós conversarmos também e batermos esse papo a respeito da intervenção mínima no direito penal ambiental. Como ocorre no direito penal geral, né, a intervenção mínima ela tem força, né, com base no direito fundamental de liberdade do cidadão, né, que é um dos pilares do Estado Democrático do Direito. Ou seja, você só vai ter uma intervenção ambiental penal ou penal ambiental se nas outras esferas do direito a reparação e a prevenção não forem suficientes. Aí você tem a intervenção mínima, né, em última análise, do direito penal ambiental, né? O direito penal ambiental, ele por conta disso, ele se torna subsidiário, porque existem outras esferas do direito que podem, né, imputar ao infrator sanções, né, e imputar responsabilidade para que ele, então, conforme o dano, né, responda por esse dano, a evitar, né, a criminalização da sua conduta. Nós temos aqui como exemplo, para também ficar mais fácil de entender, o cumprimento, por exemplo, de ajuste de conduta, né, antes de oferecimento da denúncia, né? Se o infrator ele resolve, né, cumpre com determinadas obrigações em sede de um ajuste de conduta na esfera administrativa, né, pactuada com o órgão competente, não há razão, né, para persegui-lo criminalmente, né, porque já houve uma conduta ajustada. Então aí é um exemplo de que o direito penal ambiental ele é subsidiário, né, ele vai ser aplicado apenas quando na esfera civil administrativa o dano ou a prevenção não forem feitas pelo infrator. Outro exemplo que a gente pode citar também são os planos de recuperação de área degradada, né? Os planos de recuperação de área degradada, eles servem também para
a ajustar determinada conduta infracional, administrativa e civil, né? Então, se existe um plano de recuperação de área degradada em trâmite, deferido pelo órgão competente, sendo executado por aquele que foi multado, por exemplo, né, não há razão para oferecimento de denúncia, né? E aí nós temos casos práticos no escritório, por exemplo, que a gente utiliza o instrumento do habeas corpus para trancar essa ação penal por ausência de justa causa, né? Uma vez que, qual é a necessidade de o Estado perseguir o infrator criminalmente, se essa é a última ratio, né? Se o direito penal ambiental é subsidiário, se existe o PRAD sendo executado. Então, também um exemplo prático, né, de como a sanção administrativa e civil elas vêm antes da penalidade na esfera criminal, né, ambiental. Patrick, Oi. me permita fazer aqui uma ponderação, especialmente em relação ao TAC, termo de ajustamento de conduta. Perfeito. O TAC, conforme você bem falou, nós temos alguns casos práticos que acabaram resvalando no não oferecimento de ação penal, mas ele é um tema um pouco controverso. É uma tese atraente porque se você celebra um termo de ajustamento de conduta, criando um ambiente de prevenção e de reparação, em tese não subsiste o dano ambiental capaz de ensejar a interferência do direito penal. No entanto, jurisprudências aí a nível de STJ, por exemplo, elas têm rechaçado a hipótese de que o termo de ajustamento de conduta ele inviabilize o início da persecução penal. O STJ, na realidade, no julgamento do habeas corpus 183.047, ele determinou o seguinte, que o termo de ajustamento de conduta ele tem que ser considerado pelo direito penal, mas para fins de dosimetria penal. No entanto, o STJ tem se posicionado cada vez mais, de maneira mais pujante, que o TAC ele não pode viabilizar o início da persecução penal, porque ele não é capaz de suplantar o dano ambiental que foi ocasionado outrora, né? Então, só fazendo essa ponderação que por mais que nós tenhamos casos práticos, onde determinado membro do Ministério Público entenda, em algumas hipóteses, que a existência de TAC ela inviabiliza o início da persecução penal, a jurisprudência que vem se consagrando no STJ é no sentido de que isso não inviabiliza o início da persecução penal. Eu, particularmente, acredito que esse cenário possa ser modificado. Nós temos visto grandes empresas celebrando termos de ajustamento de conduta que são capazes de suplantar parte do dano ambiental que foi ocasionado. Então, gostaria só de fazer essa ponderação. A segunda ponderação, pegando aqui o gancho da fala do Dr. Patrick, é que nós temos utilizado o habeas corpus para trancamento de ações penais quando os infratores são pessoas físicas, né? Porque quando se trata de pessoas jurídicas, nós temos que manejar o mandado de segurança. Isto porque, como o habeas corpus ele trata sobre direito de locomoção e pessoas jurídicas não se aplica na legislação ambiental, nas privativas de liberdade, o habeas corpus tem que se configurado, não tem que ser configurado como elemento idôneo capaz de ter como paciente as pessoas jurídicas. Então, assim, fazendo só essa complementação, a gente usa o habeas corpus quando os infratores são pessoas físicas, que existe muitos casos aqui no escritório, mas quando são pessoas jurídicas, a gente acaba tendo que ir no caminho do mandado de segurança. Como você colocou, a jurisprudência ela não consolidou entendimento, ainda existe correntes, né, dentro dos tribunais, mas infelizmente, né, para nós que advogamos para pessoas naturais e jurídicas que se comprometem a ingressar num ajuste de conduta, que se comprometem a recuperar uma área degradada, né, que muitas vezes parcelam uma multa e aceitam, né, a responsabilidade administrativa e civil, eu vejo essa jurisprudência como uma jurisprudência muito negativa nesse sentido, né, porque se o dano já está
praticamente conformado, executado, né? E aí você muitas vezes consegue, antes mesmo da denúncia, restabelecer aquela obrigação, né, de restaurar, de recuperar o meio ambiente. Qual seria a necessidade, então, de penalizar essa pessoa que fez de tudo, né, para, de forma didática, corrigir o erro? Qual que seria o interesse, né? Já que o direito penal ambiental ele é subsidiário, né, do administrativo ambiental e do civil ambiental. Mas, de fato, é como você bem colocou, a jurisprudência ela veio se modificando e, conforme a jurisprudência mais atual, o TAC por si só não impede a denúncia, né? Um PRAD deferido por si só também não impediria a denúncia, mas nós vamos continuar manejando remédios constitucionais, aí, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica, se de fato o dano estiver sendo conformado. Ainda existe parcela boa da doutrina e da jurisprudência que entendem que não há justa causa para uma persecução penal nestes casos, né? João, dentro daquilo que a gente combinou para a live, agora nós vamos falar sobre as normas penais em branco. Certo. E aí eu vou passar a bola para você, porque essa aula eu também quero assistir de você. Ok. Bem, pessoal, seguindo aqui a sequência, a gente vai falar um pouco sobre as normas penais em branco. Bem, o que eu tenho que deixar claro aqui para vocês? É que o direito penal ele é regulado pelo princípio da legalidade estrita, né? O princípio da legalidade estrita está previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, e em termos bem vulgares, o que ele diz é que não existe crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. Eu gosto muito de fazer uma metáfora dizendo o seguinte: imagine o direito penal como um carro que transita por uma estrada. Ele sabe onde é que a estrada se inicia e sabe onde é que a estrada acaba. Naquele percurso, ele não pode pegar atalhos, ele não pode entrar em estradas vicinais, ele não pode parar. Ele tem que continuar no transcurso daquela estrada sem se desviar nela. Então, é exatamente esse percurso dessa estrada que nos confere uma previsibilidade de onde a viagem começa, onde a viagem termina. Então, o direito penal está pautado em balizas legais e não pode se afastar delas, sob pena de criar um ambiente de segurança jurídica que é típico de regimes autoritários, que não é o nosso, regime democrático. Bem, acontece que quando nós falamos de crime ambiental, quando nós falamos de legislação ambiental, nós temos tipos abertos. Ou seja, o legislador ele não é capaz de prever, por meio de uma lei escrita, todas as situações que podem se descortinar no direito ambiental. O direito ambiental ele é muito vasto. Nós temos as diversas espécies de fauna, de flora e tudo. Então, assim, não tem como consagrar em um tipo penal todos os elementos que confeririam previsão ao jurisdicionado do que ele poderia cometer a título de crime. Então, é o que nós chamamos de normas penais em branco ou descontinuidade normativa típica. Ou seja, o legislador ele deixa um tipo em aberto para que ele seja complementado por um outro ato. E como geralmente essa função administrativa de proteção do meio ambiente ela é realizada pelo Poder Executivo, o que ocorre, na maioria dos casos, é que essas normas penais elas são complementadas por atos do Poder Executivo, certo? Só que com isso a gente cria um certo problema. A gente cria um problema porque nós temos o artigo 3º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que diz que ninguém pode se excusar de cumprir a lei alegando que a desconhece, né? Só que como o direito ambiental ele é muito vasto, e existe essas normas de complementação das normas penais em branco, parece que na prática, aquele cidadão, por exemplo, que faz parte de uma população ribeirinha, ele não tem conhecimento se naquela localidade a pesca já está sendo vedada. Qual é o período de vedação de pesca, qual é a altura do rio onde essa pesca está sendo vedada. Então, acaba que existe sim um certo desconhecimento.
Então, quando nós falamos de legislação penal estrita, a gente, de fato, não pode desconhecer a realidade. Mas quando nós falamos de uma legislação penal ambiental, com o tipo penal em branco, existe uma presunção relativa de conhecimento acerca daquele conteúdo. Mas pode ser que, na prática, por exemplo, o cidadão não conheça alguns elementos que complementaram a norma penal em branco. Então, a gente poderia citar exatamente o caso da vedação da pesca. Inclusive, doutor Patrick, há uma jurisprudência referente a um caso onde um cidadão foi flagrado praticando a pesca em um rio. E nessa pesca que estava sendo realizada, ela estava no primeiro dia do período de vedação. Só que no ano anterior, a vedação da pesca tinha se dado em um período diferente. Então, o que acontece? O agente, naquela hipótese em concreto, ele conseguiu comprovar o desconhecimento acerca daquela vedação exatamente por conta dessas modificações. Então, percebam, esses tipos penais em branco, na realidade, eles representam um perigo, porque eles representam insegurança jurídica. Então, isso faz com que cada caso tenha que ser analisado e que essas legislações não sejam vistas, por exemplo, de forma muito genérica. Certo? Doutor João, existe também um outro exemplo muito emblemático, né? Que é o artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, que fala, né, sobre caça de espécies em extinção. Aí também é um exemplo de norma penal em branco, porque não traz as espécies discriminadas na norma, né, na Lei de Crimes Ambientais. E também não define instrumentos, né, capazes de provocar essa caçada em massa. Enfim, esse também é um exemplo, né, assim como a pesca, de uma norma penal em branco, né? A pesca prevista no artigo 34 e a caça de espécies ameaçadas no artigo 29. Eu entendo perfeitamente que são enunciados vagos, né? A norma ela não trouxe um tipo penal exauriente, né? Ela deixou em aberto e, como você mesmo colocou, isso representa uma espécie de perigo, né? Porque vai ficar muito subjetivo, né? Na hora do julgador fazer a análise da conduta, se ela foi dita delitiva ou não. Né? Exatamente, exatamente. Representa um perigo, é uma insegurança jurídica muito grande e a análise tem que ser casuística. Então, no direito penal, análises casuísticas, elas representam espíritos antidemocráticos. Então, o ideal seria que, de fato, por exemplo, a legislação ambiental, notadamente a Lei 9.605/98, ela trouxesse, por exemplo, uma espécie de anexo, já prevendo todas as situações, exatamente para que nós não passássemos por esse tipo de problema. Perfeito. Doutor João, seguindo, gostaria de ouvir o que você tem para falar a respeito do bem jurídico protegido, da tipicidade, elemento subjetivo, sujeito passivo, ativo, e sobre o bem jurídico protegido. O que a gente pode passar dessa live aí para o pessoal que está nos vendo? Desde já agradecemos aí o tempo dispensado de vocês. Bem, Patrick, quando nós falamos em meio ambiente, nós somos transportados ao artigo 220 da Constituição Federal. E o artigo 225 da Constituição Federal, ele diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, veja, o meio ambiente, dentro da sistemática da Constituição Federal, ele foi alçado a um grau de um bem jurídico fundamental à própria vida. Ou seja, ele é essencial para que seja preservado para as presentes e futuras gerações. Então, como ele é um bem que diz respeito a toda a coletividade, ele acaba sendo encarado como um direito difuso, certo? E nesse aspecto, quando nós estamos falando que o direito ambiental ele é um direito difuso, inerente a toda a coletividade, aí nós entramos aqui no processo penal, né? Por isso que a ação penal
movida por uma violação a um bem jurídico ambiental, notadamente o meio ambiente, nós temos ações públicas incondicionadas. Por quê? Porque se toda a coletividade ela vai ser afetada com a violação a determinado tipo penal, o Ministério Público não pode se aliar a isso. Ele não pode se aliar à persecução penal desse tipo de problema. Então, nós temos aí, por exemplo, a previsão da ação pública incondicionada. Dentro desse gancho, Patrícia, eu gostaria de falar aqui de um princípio muito aplicado no direito penal, que é o princípio da insignificância. Veja bem, nós começamos a nossa fala afirmando que o direito penal o direito ambiental, perdão, é um bem difuso inerente a toda a coletividade. Agora nós falamos que as ações penais para tratar de ilícitos ambientais, elas são públicas e incondicionadas, porque elas não podem ser relegadas a particulares, elas dizem respeito a toda a coletividade. E agora nós entramos no princípio da insignificância. Será que eu posso, diante de um caso em específico, aplicar o princípio da insignificância a uma lesão ambiental? Veja, se a lesão ambiental ela acarreta dano a toda a coletividade, será que eu posso enxergar determinados casos com um aspecto de insignificância que não permita, por exemplo, a concretização da persecução penal? Bem, nós avançamos nesse sentido, certo? Tanto o STJ como o Supremo Tribunal Federal, eles têm admitido, em alguns casos, a aplicação do princípio da insignificância. Agora, a análise, eu repito, ela é feita caso a caso. Os tribunais regionais federais, né, os famosos TRFs, eles ainda têm sido um pouco resistentes à aplicação do princípio da insignificância. No entanto, caso haja a denegação desse direito, por exemplo, a demanda pode ser judicializada e pode ser levada para cima, e o STJ e o STF, em alguns casos, têm permitido a aplicação do princípio da insignificância. Bem, existem alguns vetores, certo? O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, ele elencou 4 vetores para que possa permitir a aplicação do princípio da insignificância. Por exemplo, mínima ofensividade da conduta. Vamos citar um exemplo. Eu vou fazer uma pesca e a pesca está sendo vedada naquela época do ano. Poxa, uma coisa é eu realizar uma pesca e nessa pesca eu angariar, por exemplo, 1000 espécimes, certo? Outra coisa é naquela pesca, para atender a fome da própria pessoa, ela angariar 2, 3, 4 espécimes. Então, tem que ser analisada a ofensividade da conduta. Ela é média, ela é máxima, ela é mínima, ou seja, o caso concreto é que vai dizer. Nós temos que observar também a ausência de periculosidade social da ação. Será que aquela ação que vai ser praticada por determinada pessoa, ela está revestida de um grau de periculosidade ou aquela pessoa, naquela mínima conduta que ela praticou, ela não representa periculosidade? Também tem que haver inexpressividade da lesão jurídica causada, ou seja, não pode ser uma lesão expressiva, tem que ser uma lesão insignificante, como o próprio princípio já está estatuído, né? E o último vetor é o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, ou seja, o comportamento ele não pode ser taxado com aquela culpabilidade exacerbada, com aquele grau de reprovabilidade. Então, são esses 4 vetores que têm conduzido aí a aplicação do princípio da insignificância na prática, que, repito, o STJ e o STF já têm admitido. Eu gostaria só de complementar. É interessante que nós estamos tratando do princípio da insignificância em matéria penal ambiental, né? Esse exemplo que você citou, né, da pesca para saciar a fome do suposto infrator ou da sua família, né, se não for aplicada neste caso, neste caso, o princípio da insignificância, no mínimo uma excludente, né, de ilicitude pelo 37 da Lei de Crimes Ambientais, né, que fala sobre, por exemplo, abate de animais para matar a fome e do suposto infrator ou de sua família. Exatamente. É muito importante, na hora de analisar o caso concreto, que se siga, né, os vetores colocados pelos tribunais pátrios superiores, né, para que não haja uma aplicação ferrenha da lei de forma generalizada, né?
Exatamente. Patrick, e foi muito importante você tocar nesse assunto referente ao artigo 37, porque, por exemplo, ele traz aqui no inciso 1, né, a excludente do estado de necessidade, ou seja, para saciar a fome do agente e de sua família. Então, por exemplo, aquela pessoa que for flagrada na prática de um ilícito ambiental, mas esteja atuando num estado de necessidade para saciar a fome dele ou da família, ele acaba sendo acobertado por essa excludente. E o artigo 37 ele traz ainda dois incisos, né? O inciso 2º e o inciso 3º. Eu, particularmente, eu tenho uma crítica referente ao inciso 2º. O inciso 2º, ele diz o seguinte: para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente. Às vezes, o cidadão que está na lavoura e que está sendo alvo de uma ação predatória de determinado rebanho, às vezes ele não dispõe de previsão por parte do órgão competente em relação àquela espécie em específico. Então, às vezes, o que conta é a intervenção dele na hora. Então, o artigo 37, os seus incisos, particularmente o primeiro, ele foi muito feliz em prever o estado de necessidade. Inclusive, tem discutido a ampliação desses incisos para outros ilícitos ambientais, mas isso ainda está um pouco, a discussão ainda não está muito madura e uma hora ela adentrará nesse aspecto. Bem, Patrick, a gente pode dar continuidade aqui falando do sujeito ativo e passivo, né? Perfeitamente. Bem, Já falamos da tipicidade, né? Bem, o sujeito ativo, né, de uma infração penal ambiental, isso é de conhecimento de todos, né? Pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica, na dinâmica odierna, ela pode ser penalizada por infrações ambientais, infrações financeiras, né? Então, ela também pode praticar a infração ambiental. Mas aí, o que se discute? Mas a pessoa jurídica ela não é detentora de vontade própria, né? Pessoa jurídica, geralmente, ela está atrelada à conduta anterior de uma pessoa física que gere os seus atos e a direciona, por exemplo, para a prática de determinadas questões. Então, sempre surge esse questionamento. Sempre quando a pessoa jurídica ela praticar uma infração penal e ela for alvo de uma persecução penal, a pessoa física também entra de carona nessa responsabilidade. E aí nós temos o sistema da dupla imputação, certo? Que a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilização da pessoa física que está direcionando os seus atos. No entanto, esse sistema de dupla imputação, ele vem sendo mitigado pelo Superior Tribunal de Justiça e também pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque não existe no direito penal a consagração da responsabilidade objetiva. Então, por vezes, o representante legal da empresa X, ele sequer tem conhecimento de atos que estão sendo praticados lá na base e que resvalam no ilícito ambiental. Então, o julgador, nos casos concretos que lhe foram submetidos, acabou verificando a inconsistência de se colocar sempre o representante legal como atrelado a essa responsabilização penal imposta sobre a pessoa jurídica. Então, o que nós estamos observando ultimamente, tanto a nível de Superior Tribunal de Justiça como a nível de Supremo Tribunal Federal, é uma mitigação desse sistema da dupla imputação. E um ponto que deve ser observado aqui é que, para que haja a responsabilidade do representante da empresa, deve-se averiguar sempre se a ingerência praticada por ele ela se constitui como um fato penalmente relevante. Então, novamente, nós voltamos àquela questão. Será que o diretor da empresa, que está sentado no seu escritório, praticando atos de gestão, ele sabe, por exemplo, que um funcionário seu, na construção de uma rodovia, ele promoveu, por exemplo, um desmatamento sem autorização legal? Então, às vezes, essas questões elas são trazidas a casos práticos, como nós temos alguns aqui no escritório. Então, esse sistema de dupla imputação ele vem sendo mitigado e eu tenho visto isso com muito bons olhos, porque, na realidade, existe responsabilidade objetiva no direito penal. Então, isso
está cada vez vindo mais forte, certo? João, é interessante, João, só fazendo um parênteses, isso aí que você está colocando é importante, porque muitas vezes o comando que vem da pessoa física, que está à frente da pessoa jurídica, né, nós, como estudiosos do tema, a gente percebe bastante o seguinte: se este comando, né, se reveste de um interesse próprio do gestor, do administrador, havendo a utilização da empresa para dar uma maquiada, comprovando o nexo de causalidade, ele vai ser claramente apenado dentro dessa situação que você colocou. E muitas vezes ele é apenado porque se descobre esse nexo, se desvenda, né, esse elemento subjetivo, seja o dolo, seja a culpa, né, mais precisamente o dolo, né, mas não raras vezes a empresa não sofre punições, porque fica claro e evidente que a empresa foi utilizada como uma ferramenta, né, para aquela prática. Agora, quando se evidencia o mínimo possível de resultado diretamente ligado à empresa, algum tipo de benefício para essa empresa, aí dupla imputação, comprova o nexo causal do agente, ele vai responder como pessoa natural, que deu o comando, e a empresa também sofrerá as sanções penais ambientais. Exatamente. Um dos vetores exatamente para averiguação é se o ato, como você está falando, ele tiver sido praticado em benefício da empresa, né? Então, nós temos que ter basicamente aqui um binômio cumulativo, onde nós temos que ter o ato praticado por uma decisão do representante legal, ou seja, ele interferiu diretamente na criação daquele fato penalmente relevante, e o integrante 2 do binômio seria que aquele ato ele responde num benefício para a pessoa jurídica. Então, são dois vetores que, na prática, têm sido interpretados para verificar a aplicação ou não da teoria da dupla imputação. Se a gente pudesse dar uma dica para quem advoga nesses casos, seria fazer a análise da influência no resultado. Isso é fundamental. Se a empresa tiver influência no resultado, né, a Constituição, lá no artigo 225, parágrafo 3º, já diz que a empresa responde nas 3 esferas quando pratica lesão ao meio ambiente. Se não houver influência nesse resultado, aí vai ficar só a análise do elemento subjetivo do gestor, de quem deu o comando, né? Se agiu com dolo ou culpa. Então é muito importante essa checagem, né, no momento de acompanhar um inquérito, acompanhar uma ação penal, a influência efetiva do resultado, para tentar eximir a empresa de uma pena, né, uma responsabilidade penal ambiental. Patrick, outra dica importante em caráter prático aqui que a gente poderia dar também para aqueles que estão nos assistindo é verificar o poder de gestão daquela pessoa que determinou a prática do ato. Como eu disse, por vezes, o representante legal da empresa está aqui no escritório praticando atos de gestão, mas nós temos um funcionário que está lá no campo. E aquele funcionário que está no campo, às vezes, ele tem poder de gestão para decidir quais são os critérios que vão ser adotados para a prática da obra ou de alguma outra espécie de trabalho prestado pela empresa. Então, se aquele funcionário ele tem autonomia para praticar esse tipo de decisão, se ele tem poder de gestão, isso acaba blindando, por exemplo, a empresa e o representante legal e acabará sendo creditado exclusivamente na responsabilidade do funcionário. Então, é importante ficar atento a esses detalhes, importante ter acesso ao contrato social da pessoa jurídica, aos atos que criam um vínculo trabalhista com aquele funcionário, quais são os poderes de gestão dele, para a gente identificar de fato não está havendo aí a imposição de uma espécie de responsabilidade objetiva sobre o titular da empresa ou sobre o funcionário. E é interessante também notar que a Lei de Crimes Ambientais, ela traz no seu conteúdo normas
que não desautorizam as atividades, né? Elas autorizam, mas desde que você o faça com licenciamento ambiental, com projeto, né? Então, a gente percebe que a Lei de Crimes Ambientais, ela traz esse regramento de prevenção, né? Ou seja, eu preciso ter uma autorização para exercer aquela atividade potencialmente poluidora. Eu vou causar, entre aspas, um dano ao meio ambiente. A exemplo, mineração. A exemplo, desmatamento para plantio. Eu estou trazendo uma lesão ao meio ambiente, mas uma lesão com mitigações de impacto, com estudos ambientais aprovados, com licenciamento ambiental aprovado. E quando você fala sobre a importância de verificar a conduta de quem deu o comando, ou seja, do agente que está por trás da empresa, isso é muito importante, porque muitas vezes, né, o que ele vai fazer não é ilegal, mas ele dá o comando para que o seu subordinado que está lá na ponta, que está lá na obra, comece aquilo sem o devido licenciamento, sem a devida aprovação do órgão competente, né? Então, a transgressão da norma, né, ocorre exatamente neste momento, quando o chefe diz, não, pode começar lá o desmatamento, que eu posteriormente vou conseguir a licença. Neste momento, ele está trazendo a responsabilidade para a empresa da qual ele é gestor, e está trazendo uma responsabilidade pessoal também, como administrador, como representante legal da empresa. Mas daí, muito bem observado por você, uma análise atenta dos operadores do direito em relação às responsabilidades. Por isso que a gente sempre tem que ter também um foco aí bem ligado na questão societária. Fazer análise, né? Se aquele comando adveio da pessoa que de fato representa aquela empresa, né? Isso também, como matéria de defesa, é muito interessante. Patrick. Bom, falando de tipicidade, falamos aí de bem jurídico tutelado, falamos também de sujeito passivo. Você também explanou a responsabilidade da pessoa jurídica, né? De forma muito boa. Só fazer uma observação, Patrick, em relação à responsabilidade. Jurídica? Da pessoa jurídica? A responsabilidade penal. Nós falamos aqui que não existe responsabilidade penal objetiva, né? Isso. E quando nós falamos que não existe responsabilidade penal objetiva, a gente está falando que a responsabilidade ela se dá a título de verificação de elementos subjetivos, ou seja, prática de dolo ou culpa. Exato. Realmente, a regra é que um crime seja previsto a título doloso. Mas, Exato. excepcionalmente, nós temos a previsão de crimes culposos, certo? E com a legislação ambiental não é diferente. Nós temos a previsão de inúmeras infrações previstas aqui a título de culpa. De culpa, né? Temos essa previsão que é a exceção, né? Que é a exceção. Mas por que nós temos tantas exceções assim na legislação ambiental? Porque, geralmente, os crimes ambientais eles são praticados, de fato, por uma negligência, por uma imprudência, por uma imperícia. Então, eles dão asos a danos ambientais. Por exemplo, às vezes, quando nós temos um vazamento de óleo, por exemplo, em um navio, nem sempre aquele vazamento de óleo ele é proposital. Às vezes, nós tivemos um defeito ali em alguma parte do navio que acaba, por falta de manutenção, dando ensejo àquela poluição marítima. Então, o que nós temos que observar é que é extremamente importante que haja a previsão a título culposo dessas infrações na legislação ambiental, porque elas, diferentemente do que ocorre no direito penal, estritamente falando aqui do direito penal, no direito penal ambiental elas são muito numerosas e elas acarretam muitos danos ambientais. Então é interessante. Desculpe, só complementando, eu percebo a intenção do legislador nesse momento, ela foi de evitar a impunidade. Porque se você segue a regra lá do 18 do Código Penal, ou 19, não lembro, você pode me corrigir, que fala sobre os crimes dolosos, né? E o culposo é a exceção, né? Em matéria de meio ambiente, onde os tipos são abertos, porque você não consegue congregar todos os gestos do infrator numa norma só,
né, num tipo só, eu entendo que esse caráter de tipos com elemento subjetivo culposo veio para evitar a impunidade e também veio como forma de prevenção. Então, por isso que a gente identifica na Lei 9.605 de 98 muitos tipos penais que possuem uma autoria direta, né, e um dolo, mas que também possui regramento culposo, por conta dessa explanação que você fez, e eu entendo particularmente que foi uma sacada do legislador de 98 para evitar impunidade. Porque antes de 98, a legislação era muito minguada, muito pobre de elementos, de tipos penais que consagrassem o direito ao meio ambiente. Exatamente, Patrick. Muito bem colocado. Bom, agora, seguindo, nós vamos falar um pouquinho do concurso, né, de pessoas. O concurso de pessoas ele pode ser necessário ou eventual, isso está na legislação, né, infraconstitucional. Os delitos descritos na Lei de Crimes Ambientais, eles possuem autoria singular, né, mas nada impede que pessoas naturais, né, ou pessoas físicas, pessoas jurídicas, ou ambas, se unam para a prática do ilícito ambiental. Então é possível sim o concurso, né, de pessoas, mas lembrando que em determinadas situações, né, como o João bem colocou, tem crimes que a empresa não pratica, né? Que quem pratica é quem está por detrás da empresa dando os comandos. Por isso que as sanções que nós vamos ver mais na frente, elas são diferentes para a empresa e para a pessoa natural, né? Do representante legal ou do seu gestor. Daí porque a lei também trouxe algo que, a meu ver, é um pouco óbvio, né? Que pessoa jurídica só pratica crime doloso, né? Não tem como, né, você colocar para a empresa, né, que tem uma personalização própria, né, mas que não exerce atividade humana, imputação de crime culposo, né? Mas, em suma, é possível sim um concurso de pessoas, né, necessário ou eventual. Outro ponto também legal para passar para o pessoal é sobre a abrangência de responsabilidade. Aí eu me lembro que a gente fez uma pesquisa jurisprudencial a respeito, né? Porque a lei ela não faz distinção entre pessoa jurídica de direito público ou privado, né? Então, seguindo aquela regra que nós estudamos aí nos livros constitucionais, né? Nos capítulos aí sobre interpretações, né? Se o legislador não faz a distinção, o intérprete não poderia fazer essa distinção. O que eu quero dizer com isso? Existe sim a responsabilidade, analisando a letra fria da lei, da pessoa jurídica de direito público. Mas como que isso funcionaria na dinâmica, né? Teria que constatar quem é esse servidor público que deu esse comando, né, para responsabilizá-lo, né? E caso o poder público, a pessoa jurídica de direito público, tenha dispêndio de dinheiro, né, gastos do erário para alguma conformação de dano ambiental, o poder público poderia, em ação regressiva, também perseguir o bolso desse servidor público, além de aplicar outras sanções, né, previstas no direito administrativo. Mas, hoje conversando contigo, você trouxe jurisprudências, João, né, que analisam isso de uma outra forma, né, que defendem, interpretam a norma no sentido de que não haveria
por mais que a letra da lei não faça distinção, que não haveria, prima facie, a responsabilização penal ambiental da pessoa jurídica de direito público. E aí, eu queria que você trouxesse para a gente esse ponto, né? Até porque é de grande valia. Entre as pessoas que estão nos vendo, tem muitos operadores do direito. Bem, exatamente, Patrick. O que nós observamos é que a lei não fez essa distinção entre pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Então, o nosso comportamento enquanto intérprete da norma penal e da norma ambiental é de que, se a lei não faz distinção, cabe a nós casuisticamente fazê-lo, né? Dando aso, por exemplo, a uma espécie de ativismo. No entanto, quando nós analisamos uma pessoa jurídica de direito público, se ela pratica uma determinada lesão ambiental e ela vai ser responsabilizada penalmente, nós temos praticamente 3 tipos de sanções para pessoas jurídicas. Nós temos multa, restritiva de direito e prestação de serviços à comunidade, certo? O problema é que, quando nós vamos aplicar multa ou penas restritivas de direito em prol, quer dizer, em desfavor de uma pessoa jurídica de direito público, quem está sendo penalizado é a coletividade. É a própria coletividade. A coletividade já é o sujeito passivo de uma lesão ambiental, tendo em vista que é um direito difuso, e, além de ser sujeito passivo da lesão ambiental, a coletividade ainda vai ser também penalizada, né? E nós temos o princípio consagrado a nível constitucional, que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Mas se eu aplico a pena em desfavor de uma pessoa jurídica de direito público, em última escala, eu estou afetando também a sociedade. Então, em torno dessa polêmica, criou-se uma discussão a nível dos tribunais brasileiros, onde está se questionando de fato se pode haver ou não a responsabilização da pessoa jurídica de direito público. E o caminho que parece que a jurisprudência vai trilhar tem sido esse, no sentido de não ser permitida a responsabilização da pessoa jurídica de direito público. No entanto, nós não podemos olvidar que isso não ilide a responsabilização da pessoa física que deu o comando para aquela pessoa jurídica de direito público. Então, essa questão tem que ser vista com muita ponderação. É essencial que todos aqueles que trabalham com o tema, eles acompanhem o transcurso da jurisprudência, que pode apresentar modificações aí recentes. Então, essa questão muito importante, você ter lembrado, muito importante mesmo, ela tem que ser ponderada e registrada aqui. João, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas nós falaríamos ainda, né, sobre o conteúdo programático e orgânico da Lei de Crimes Ambientais, mas eu acho que a gente não vai ter tempo suficiente. Dentro dessa norma, nós temos, de forma sistêmica, né, circunstâncias, além dos tipos, né, de fauna, flora, patrimônio cultural, mineração, né, nós temos também as circunstâncias agravantes e atenuantes. Seria interessante o pessoal que tem interesse dar uma olhadinha a respeito também, né, artigos 14 e 15. Nós temos situações de aumento de pena em caso de reincidência, artigo 58. Né? Nós falamos sobre a excludente de ilicitude, quando você falou sobre o princípio da insignificância, né? Fazendo um paralelo entre os dois, que está no artigo 37. Né? E a lei ela traz de forma muito didática separação de crimes em determinadas esferas. Então, nós temos lá os crimes contra a fauna, a flora, nós temos o crime de poluição, né? Crimes contra o patrimônio cultural, contra o ordenamento urbano, crimes contra a administração ambiental, tudo isso de forma sistêmica, coisa que não acontecia antes da lei, né? Conforme eu explanei lá no histórico legislativo. Então, essa lei veio para inovar e trouxe de forma orgânica e sistêmica todo esse regramento, né? Com normas diretamente penais e algumas com cunho administrativo. Patrick, bom, o tempo aqui já vai se encerrar, então vai ser desligado aqui de forma automática. Então, pode ter considerações finais aí para que a gente possa caminhar para o final aqui. Eu adorei, né, cara? Você é meu irmão,
a gente trabalha junto e a gente vai continuar junto pro resto da vida, estudando e se esmerando sempre, né? Graças a Deus estamos juntos. E obrigado a todos, né, que tiveram a paciência aí de escutar. E vamos prometer mais lives aí para o ano de 2021, né? Tá bom, Obrigado, pessoal. João. Obrigado às comissões aí. Obrigado. Eu agradeço também na pessoa do Dr. Patrick, um irmão que eu tenho e um grande advogado, com o qual eu aprendo todos os dias. Agradeço a todos. Eu acho que terão outras oportunidades aqui da gente estar tratando mais a respeito do tema. E em breve a gente marca aí com vocês. Feliz Natal aí, um próspero ano novo aí para todos. Forte abraço. Valeu, igualmente.